Nós cumprimentamos os colegas, os amados irmãos e aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24, verso 29. O título é Os Discípulos no Caminho de Emaús. Diz assim a palavra: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. A palavra de Deus, meus amigos, irmãos, ela aconteceu aqui aproximadamente 2000 anos atrás. Era um domingo e era o terceiro dia em que Jesus tinha morrido. Nesse episódio, os discípulos, eles iam de caminho, eram 2 discípulos, iam caminhando com direção a uma aldeia chamada Emaús. E eles iam conversando sobre o episódio que tinha acontecido nos últimos dias em Jerusalém e em todo Israel. E a palavra fala que estavam falando a respeito dos grandes feitos de Jesus. Diz um, porém, chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, o próprio Senhor Jesus se aproximou deles aqui e foram conversando e perguntando a eles o que ocorrera. E diz aqui no verso 14: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas respondeu dizendo: é o único, porventura, que estando estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? Aí eles tornaram a falar e explicar o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela relata aqui um episódio em que o próprio Senhor Jesus, tinha ressuscitado dentre os mortos, estava se apresentando a 2 dos seus discípulos. Eles, na verdade, eles iam muito tristes, né? Sem esperança,
sem expectativa, devido a toda aquela situação que ocorreram nos últimos dias, em que um homem se apresentou a eles ali durante 3 anos, que foi o ministério de Jesus, esteve com os discípulos. E na verdade eles se tornaram muito amigos até íntimos, como se fosse da família. E eles estavam com o coração muito triste, porque Jesus tinha morrido, e eles achavam que Jesus ia salvar ali o povo, porque então o povo de Israel estava sob o jugo romano. E eles pensavam, o povo de Israel, que Jesus vinha como príncipe, como guerreiro, libertar o povo do cativeiro de Roma. Mas Jesus veio como simples, como um homem humilde, filho de carpinteiro. Mas ele demonstrou ali para os discípulos e para toda a Israel que através do amor, da misericórdia, nós podemos vencer este mundo, vencer o pecado. Então Jesus fez questão de se apresentar aqui diante dele e foi conversando ali. A palavra fala que até chegar nessa cidade chamada Emaús, era cerca de 60 estádios, ou seja, era aproximadamente caminho de um dia. E eles levaram esse dia todo conversando ali a respeito das obras de Cristo, das maravilhas que Jesus tinha operado. Que diz assim: Jesus Nazareno, qual era varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como principais dos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ou seja, aqui era uma profecia que estava nesse episódio. Abraão tinha profetizado, Moisés tinha profetizado, o próprio Isaías tinha profetizado a respeito do Messias, a respeito da vinda do Salvador, a respeito do Cordeiro, que até também João Batista vem falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui já estava se cumprindo aqui o plano de Deus, porque Adão e Eva pecaram. E quando no momento que eles cometeram o pecado ali, comeram o fruto, a eternidade, a salvação que estava na vida deles foi retirada. E eles foram expulsos do jardim do Éden. E Deus fez um novo plano, um novo projeto de salvação para a humanidade que está na pessoa do Senhor Jesus. E aqui se cumpriu. E lá na frente, ele diz aqui, ó. Ele diz aqui: mas quando se aproximaram da aldeia, para um dia fez menção de passar adiante Jesus. Mas eles constrangidos, dizendo: fica conosco, que é a ênfase dessa mensagem. Fica conosco. Jesus tem ficado conosco. Já é tarde, o dia já declina, nós estamos vivendo a última hora. E o lema que nós estamos falando, e a ênfase é: Jesus, fica conosco. O Senhor tem sido conosco. O Espírito Santo tem ficado conosco, tem nos ajudado a vencermos as perseguições, as provações, o pecado que assola o mundo. Mas até que ele entrou e ficou na casa deles. E no partir do pão, no momento que eles partiram o pão e fizeram a oração, Jesus se revelou a ele ali, e foi como se abrisse os olhos. Ou seja, eles não estavam reconhecendo que era o Filho de Deus, que era o Rei dos Reis, que era o Criador do Universo que estava diante deles. E mais à frente eles voltaram para Jerusalém e falaram essas coisas que tinham visto a Jesus. E na mesma hora Jesus aparece aqui a todos os discípulos e diz: paz seja convosco.
Então, meus irmãos, o que a gente quer falar? A gente quer falar que nós estamos vivendo a última hora. Assim como Jesus se revelou a esses 2 discípulos e a esses demais discípulos, que foram os primeiros discípulos aqui da igreja primitiva, Jesus tem se revelado às nossas vidas nesse instante. Deus tem uma bênção para a sua vida, meu irmão, minha irmã, minha amiga, para mim, para nós. Basta nós abrirmos o coração e deixar Jesus falar, porque Ele quer falar, Ele quer se revelar. Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. A palavra fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. O momento que nós estamos vivendo, meu irmão e minha irmã, é a última hora. A porta da graça está se fechando. Então nós temos que abrir o coração e dar oportunidade para Jesus entrar na nossa casa, no nosso lar. Amém? Quero desejar que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.